professores, tudo bom com vocês? Olha quem resolveu aparecer aqui na sua telinha. Quem resolveu aparecer? Claro que sou eu. Depois de uma semana sem gravar e deixar você aí aflito, preocupada com as aulas, olha que eu apareci. Gente, já quero pedir desculpas, tá? Eu fiquei sem gravar semana passada, não deu, realmente não deu. Até o diretor tentou, né? Jamile, tenta, vamos, mas não deu certo mesmo de estar aqui com vocês. Mas, graças a Deus, aqui estou eu para gravar essa linda aula, esse começo de trimestre. Obrigada aí pelos recadinhos, né? Foi tantos recadinhos, diretor, tantas pessoas pedindo, Pro, cadê a aula? Quando é que a aula vai pro ar? Pro, a aula. Você viu os recadinhos, diretor? Foi tantos recadinhos, pessoal, obrigada aí por você estar sempre nos assistindo, nos acompanhando e dar preferência aqui nas nossas aulas. Muito, muito obrigada, obrigada mesmo de coração. Tenho ali lido os recadinhos da aula anterior, gente, obrigada, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E é um prazer saber que nós estamos na sua classe, através dos nossos conteúdos, das nossas ideias. Que Deus os abençoe muito, muito, muito. Então, hoje nós estamos com um trimestre novo que tem por título, né? O título, deixa eu ver, eu já tô toda perdida aqui, vamos lá. Aprendendo sobre o livro de Deus. Gente, vai ser um trimestre maravilhoso. E eu tava aqui pensando aqui com os meus botões, dezembro comemora o dia da Bíblia e nós já estamos, né, nesse trimestre estudando sobre, né, a Bíblia ali, olha que legal, sobre o livro de Deus. Então é bem legal, né, para você já juntar, quem sabe, tudo que você ensinou no começo agora desse trimestre, junta ali, faz ali uma apresentação com as crianças sobre o dia da Bíblia, vai ser bem especial. Então, vamos lá, a primeira aula tem o título O Livro de Deus é Especial. Vamos lá, se encontra em Salmos, o texto bíblico se encontra em Salmos, no número 119 do 89, o verso 89 vai até o verso 160. Isso aqui tanto. Vamos lá. 160. Ai, gente, eu tenho que parar de rir. Tá, eu vou parar de rir, 160, tá, vamos lá. Eu botei aí pra vocês, professores. Gente, agora que me deu um ataque de riso. Ai, gente, 160, tá, vamos lá. Livros da Bíblia, vamos lá no Novo Testamento. Que o Novo Testamento, eu já tô até perdida aqui, professores. Eu botei aí uma decoração de... Ai, diretora, eu não tô conseguindo parar de rir, tá? Agora eu vou me concentrar. Ai, gente, 160, essa foi boa. Tá. Decoração para sua salinha, professores. Olha que legal como a gente vai estudar os livros da Bíblia. Eu coloquei ali, isso já é uma ideia bem antiga, mas achei tão legal para você decorar a sua porta. Olha lá, na porta da sua sala, você que tem, né, uma sala, que olha que interessante, né? Você tem uma sala, às vezes tem professores que dão aula na igreja, não tem essa possibilidade, mas se você que dá aula na igreja, você pode fazer ali de decoração, né, da sua parede, depois já você tira, pelo menos para as crianças conhecerem ali os livros da Bíblia. Então, e para você que tem, né, a possibilidade, tem uma sala, eu coloquei ali todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Ali na entrada da porta já tem todos os livros ali, que legal, você pode ampliar e fica tão bonitinho, eu quero fazer para minha classe, fica tão bonitinho, até quem sabe não pôr na porta, mas decorar dentro da sua sala e fica todos os livros, amplia, faz bem grandão e vai ficar bem bonito lá na sua sala os livros da Bíblia. Vamos lá, tem também aí um videozinho marcado Eu Amo a Bíblia. Esse videozinho aí, nossa, no grupo lá do WhatsApp já é colocado várias vezes, principalmente em dezembro, né, ali que se comemora o dia da Bíblia, mas ele é tão bonitinho que fala ali da importância de ler a Bíblia, os benefícios, então é bem legal assim para você estar mandando para a sua criança. E tem também aí que eu vou trazer nesse trimestre para vocês perguntas muito frequentes que as crianças fazem sobre a Bíblia, né? Quem escreveu a Bíblia? Então aí tem todo um estudo aí que você possa estar lendo com a sua criança explicando. Tem várias perguntas durante esse trimestre
eu vou trazendo para vocês. Tem várias perguntas, várias dúvidas, né, muito frequentes das crianças que elas nos perguntam. Então, cada aula você pode estar respondendo uma dessas perguntas e também a criança vai aprender, né? Muitas coisas são curiosidade para a criança e isso é bem legal. Então, aí tá marcado, né, nessa primeira aula, quem escreveu a Bíblia, hein? A Bíblia teve mais de 40 autores diferentes e somente um autor. Mas como assim? 40 autores, mas somente um autor? Olha que legal para você estar aguçando a curiosidade do seu aluno. E mas quais são os objetivos da nossa aula, Pro? Nós vamos compreender que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é qualquer livro. Não é um livro lá que eles podem deixar em casa ou lembrar de pegar a sua Bíblia e trazer só na hora de vir para a igreja. Não, a Bíblia é o livro de Deus. A criança ela tem que ter essa certa responsabilidade, né? Nossa, esse certo cuidado, esse certo zelo com a palavra de Deus. Então, professor, muitas vezes isso tem que partir de você. Por que partir de você? Que se você não cuida da sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia cheia de orelhas, gente, eu reparo muito isso. Se o professor tem a sua Bíblia cheia de orelhas, como é que vai cobrar do seu aluno para cuidar da sua Bíblia? Não tem como. E tá ali cheia, toda, não digo ali marcada. A minha Bíblia, gente, eu escrevo nela em tudo, eu faço meu estudo, eu marco, eu vou ali, tô sempre marcando, sempre escrevendo, sempre fazendo meus estudos na Bíblia. Ok, mas ali tá rasgando, deixando em qualquer lugar, às vezes ela tá toda amassada, as folhas estão todas velhas, rasgada, cheia de orelha, então isso assim demonstra que o professor não tem cuidado nenhum. Então, professor, se a sua Bíblia está assim, toma cuidado. Nós vamos trabalhar nesse trimestre sobre a Bíblia, a palavra de Deus, então você tem que ser o exemplo, a sua Bíblia tem que estar impecável. E a criança, a parte, tem que vir olhar para vocês e ver um espelho. Não, a Pro cuida da Bíblia, a Pro ama a Bíblia. Não tem como a gente falar da palavra de Deus se nós não demonstrar amor por ela, amor, cuidado, zelo. Então, o fato da gente cuidar da palavra de Deus já demonstra tudo isso, né? Já demonstra esse cuidado, esse zelo que a gente tem e a criança, ela observa isso. Eu lembro, eu sei que os meus alunos, quando eles querem pegar minha Bíblia, eles querem ver, talvez isso também possa ser comum na sua igreja, eles pegam, ai, Pro, deixa eu ver a sua Bíblia, quer ver nos cultos, né? Eles estão sentadinhos ali, ai, Pro, daí eles querem folhear. Gente, eles já até sabem, tá? Não, Pro, eu vou cuidar, Pro, não, pode deixar que eu vou cuidar, eu não vou amassar, Pro. Então, assim, eles já sabem que a Pro cuida, a Pro ama a Bíblia. Então, e quando você for falar da palavra de Deus, fale com amor, fale com carinho da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e não é qualquer livro, não é um livro que é colocado lá na prateleira lá e deixado, lembrar dela só quando vir para a igreja, não, ela é a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é um livro que muda a nossa vida, muda o nosso caráter, nos dá sabedoria, não é qualquer livro, é um livro diferenciado, é um livro de Deus, ela é um mapa, ela é uma bússola, então nós temos que passar isso para a criança e que nesse trimestre você possa alcançar esse objetivo da sua criança sair desse trimestre amando a palavra de Deus, cuidando, tendo zelo e querer praticar o que a Bíblia nos ensina. E também, né, como a gente está falando aqui, desejar ler e obedecer a Bíblia. E o que eu fiz aqui? Sabe que começo de trimestre, tudo novo, tudo muda. E eu fiz aqui o nosso panorama. Ai, Pro, que panorama diferente, sim, um panorama bem diferente. Geralmente a gente sempre bota na salinha, a gente coloca na salinha, bota ali para eles estarem na parede, né? Até o trimestre passado foi um trenzinho, que eu vi muitas fotos. Só que aqui eu fiz uma preta simbolizando uma Bíblia, né? Mas você pode estar usando a sua criatividade, quem sabe fazer uma TV ou fazer outra coisa. Mas eu achei bem legal porque aqui eu botei a capa do trimestre. Consegue ver bem, Ana? Quer que eu chego para frente? Tá bom assim? Aqui está a capa do trimestre com o título, né? Aprendendo sobre o livro de Deus. E cada aula você vai estar passando, ó, professores, ó. Você vai estar passando. Nós vamos estudar que o livro de Deus é especial. Na próxima aula, você vai estar passando de novo. E aqui está todos os títulos das aulas e também com ali o visual da nossa lição. Ó, aí vai passando a 3,
A4. Esse aqui eu fiz uma impressão normal, mas você que já pensou se você, né, você que tem condições de fazer essa impressão a laser, gente, fica uma imagem maravilhosa. Ou se fazer essas imagens num papel fotográfico, olha que lindo que vai ficar o seu panorama. Vai ficar bem legível, bem brilhoso, ó. E aqui você vai estar passando, ó, cada aula vocês vão estar trocando, olha que bonitinho, ó. A 7ª aula, a 8ª aula. Opa! Tá caindo aqui. Deixa eu pôr. Deixa eu só arrumar aqui, porque senão eu vou ficar sem o meu negócio aqui, ó. Sem o meu painel. E aqui, professores, você vai estar passando cada aula, você vai estar passando ali com o seu aluno. Tem ali o plano de frequência e como nós estamos falando sobre a Bíblia, eu fiz ali uma caixinha de bombom, só encapei, fiz um corte ali, né, em cima e botei Bíblia para marcar ali que é a coleta. E também agora vamos para o nosso versículo. A lei do Senhor é perfeita e os seus conselhos dão sabedoria às pessoas simples. Se encontra em Salmos, no número, sempre importante, professores, Salmos não tem capítulo e versículo, é números e versos. Então, Salmos no número 19 e o verso 7. O que você fez? Primeiro, eu fiz essa bibliazinha, eu não, né? A internet, ela nos possibilita, eu só aqui dei uma incrementada, que é uma bibliazinha, ó. Aí, abrindo ela, tá o versículo bíblico. Você pode estar usando isso aqui também como atividade para as crianças. Eu faria com os meus alunos, né? Porque eles gostam de recortar, eles gostam dessa dinâmica de mexer com tesoura. E eu deixaria eles colorir. Depois essa dobradura, nossa, eles amam fazer isso, desafia, né, a criança, que eles são muito picurruchinhos, então eles estão ali, nossa, eles ficam tão contentes. Então, aqui eles vão ter 3 atividades, colorir, vão ter a cortar e também a dobradura. Olha que atividade bem legal para eles. Abriu, vai estar aqui o nosso versículo bíblico. Mas o que eu fiz aqui também? Deixa eu baixar aqui o nosso panorama. Eu vou convidar aqui Nós estamos aqui no estúdio com a Ana, que vocês já conhecem, e agora também nós estamos com a Maria. Oi, Maria, pode me ajudar, Maria? Então, gente, olha só. Deixa eu só enrolar aqui. Tudo bom, Maria? Tá com vergonha? A Maria tá com vergonha, gente. Deixa eu só colocar aqui certinho. Eu fiz aqui uma Bíblia, por quê? Para colocar na pessoa, ó. Como se fosse um avental. Pode segurar aqui, Maria. Eu fiz aqui um rolinho, professora, vocês estão vendo? Ó, é um rolinho com todo o versículo bíblico, ó. Aí aqui você pode estar botando numa criança. Deixa eu só vir para esse lado. E aqui você pode, claro, depois que você leu com eles na Bíblia, tudo, agora vocês vão memorizar o versículo, vão aquele momento de repetição, né? Então, Maria, tu vai soltando aí, tu pode segurar aqui assim, ó, como se fosse, assim acho que fica melhor. E a criança aqui, ó, ela vai estar puxando, peraí, deixa eu ver o que engalhou. Isso, ó. E você vai estar lendo com as crianças versículo por versículo. O meu aqui, acho que ele não ficou bem colado, professores, isso, Maria, daí ele está engalhando uma dobra na outra, ó. Versículo por versículo. Isso, Maria, ó. Consegue pegar todo, Ana? E aqui você vai estar passando, ó, porque o versículo, ele saiu da Bíblia. Então, olha que legal, para você vai estar ali com a sua criança. Você pode estar enrolando de novo, peça para outra criança fazendo isso novamente. Então, fica bem legal essa dinâmica aqui para você trabalhar com a sua criança. E aqui eles vão ler, né, bem grandão e vai ser um momento bem interessante. Obrigada, Maria. Deus te abençoe. Deixa eu por aqui. Pro, como é que você fez isso? Isso aqui são impressões, tá? Pessoal, tá lá no Drive essas impressões aqui. O que eu coloquei aqui, para manter ele firme, eu só coloquei aqui os palitos de... Esse aqui são palitos de algodão doce, mas você pode usar palito de churrasco. Aqui eu fiz, ó, como se fosse um cintozinho. Só colei o papelzinho em cima e embaixo para passar a fitinha, essa aqui, por dentro. Então, é bem fácil de fazer.
Tá tudo no Drive para você. Pro, onde é que eu encontro esse Drive? Gente, que pergunta comum. Você está me assistindo? Tem aí o título da aula, clica no título da aula que vai abrir toda a descrição. Só seguir passo a passo ali da descrição, já vai estar ali download link para download. Clica ali que tem todo o acesso de todas as aulas e você só baixar, que é gratuito para você. Então, agora chegou o momento da nossa história bíblica. E esse momento, professores, deixa eu ir aqui no quadro. Esse momento da história bíblica, nós vamos estar falando para as crianças sobre a Bíblia e como que ela foi formada, como que ela chegou até nós, como assim, o que é isso, né? Como nós estávamos falando ali no começo, a Bíblia ela é muito importante. Ela é o que nos conduz até a Deus, né? É o mapa que nos conduz ao céu, que nos direciona o caminho, é a palavra de Deus. A gente precisa nos alimentar da palavra de Deus. Mas como assim, Pro? Como surgiu a Bíblia? Como que é feita a Bíblia? Então, essa é a nossa história de hoje, né? Então, o que a gente pode estar dizendo para as crianças? Crianças, vocês sabiam que a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo? Mas você pode estar ali falando para as crianças, perguntando, mas o que é a Bíblia? Deixa que as crianças venham, faz essas perguntas, venham indagar eles para saber o que eles entendem sobre a Bíblia, qual é o conceito deles da Bíblia, o que eles pensam sobre a Bíblia, o que é a Bíblia para eles. Então, são nesses pontos, nessas perguntinhas, que você vai começar a entender a forma que o seu aluno está, né, que ele entende sobre a palavra de Deus. Eles vão dizer, Pro, a Bíblia é a palavra de Deus, mas como assim a palavra de Deus? O que ela é importante para nós? O que a Bíblia é importante para você? E por que ela é importante para você? Então, olha só quantos porquês, quantas indagações. Isso faz com que a criança pense. Quando ela está pensando, ela vai parar, vai analisar para poder te responder. E quando ela pensa, se ela tem alguma coisa que ela achava que era tão simples, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que a palavra de Deus? Então a criança já começa a pensar nesses pontos e é aí que ela começa a aprender. E aí você pode estar trabalhando em conceitos errados. E também é nesse momento que você vai começar a aplicar no coraçãozinho deles a importância de ler a Bíblia. Então vamos falar ali, crianças. A Bíblia, ela é um livro muito especial. A Bíblia, ela nos ensina quem é Deus. Nos ensina, nos mostra, né, tudo o que Deus fez, tipo a criação. O Deus fez o quê? Deus fez o mundo. Mas o que Deus fez mais neste mundo, nesse planeta Terra? Deixa eu arrumar aqui. Mas o que mais Deus fez nesse planeta Terra? E ali você vai estar falando com as crianças. Deixa eles conversarem. Deus também fez isso, mas Deus também fez as estrelas. E o que mais que Deus fez na criação? Vocês lembram? Eles vão dizer, Pro, os animais, o passarinho, que nem diz o meu aluno ontem, o pachalinho. Sim, Deus criou os animais, Deus criou o pachalinho. Hoje é tão bonitinho, o pachalinho, Pro. E o que mais que Deus fez na criação? Deus criou as pessoas. Isso, então, a Bíblia, ela está nos ensinando sobre a criação, como tudo foi criado. Não foi o Big Bang, não foi uma obra do acaso, nós não viemos do macaco, não. A Bíblia está nos ensinando como fomos criados, como tudo se fez, como tudo se deu origem. A gente aprende através da Bíblia. Mas como assim? Mas como foi feita essa Bíblia? Antigamente, crianças, a Bíblia não era esse livro bonito que a gente tem hoje. Olha aí a sua Bíblia, olha a sua capa que colorida, olha essas ilustrações, olha essas palavras, essas letras. Antigamente, a Bíblia não era feita assim. As pessoas não tinham esse acesso, não tinham como, né? Não tinha essas tecnologias que tem hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, ela era escrita em papiros. Pro, o que é papiro? Papiro é uma planta aquática, dado muito lá na África, né? E lá no Rio Nilo tinha muitas dessa planta aquática. E aqui vai estar a imagem da planta para você mostrar para a criança como que foram feitas as primeiras escrituras, né? Como que eram feitos, como que eles marcavam e como é que era feito, Pro, mas dessa plantinha era feito o papel. E como é que era feito esse processo? Então aqui já tem uma imagem, ó, mostrando como era feito o processo. Olha só que legal, você vai estar dando uma aula ensinando para a criança como era o processo do papiro.
Então, vocês estão vendo esses caules aqui, ó? Os caules eram cortados, descascados, colocados tudo certinho aqui para fazer o processo da folha. E depois eles deixavam secar, tinha todo ali o outro processo e ficava assim. Vocês estão vendo? Assim ficava o papel. E era assim que eles escreviam naquela época. Só porque as coisas vão ficando mais modernas. E o que aconteceu? Eles também descobriram que davam para fazer pergaminhos. Então a Bíblia do papiro agora foi tendo uma evolução, foi para o pergaminho. Mas o que é pergaminho? Vocês estão vendo? Vocês lembram esses rolos? Passa às vezes muito em filmes antigos, né, de reis. Esses rolos aqui. Então a Bíblia era escrita, a palavra de Deus, né, era escrita em pergaminhos. Mas como é que era feito esses pergaminhos, Pro? Esses pergaminhos eram feitos com couro de animais, vaca, ovelhas, cabritos, carneiros. Então, eles pegavam o couro do animal, deixava secando, ali também tinha todo um processo e dali eles faziam a palavra de Deus. Faziam, né? Escreviam a palavra de Deus, as escrituras, as leis de Moisés, tudo com esse processo. Depois a Bíblia ela foi evoluindo até chegar nesse formato que nós temos hoje. Mas quem fez a Bíblia? Como foi feito, né? Como que é isso? Então, a Bíblia, crianças, ela também nos ensina que a Bíblia ela tem só um autor. Quem é esse autor? É Deus, porque a Bíblia ela é inspirada por Deus. Porém, foi preciso mais de 40 pessoas para escrevê-la. Deus é o autor principal. Esses 40 escritores só escreveram aquilo que Deus queria que fosse escrito. E acontece que a Bíblia, vocês sabiam que é uma biblioteca, uma coletânea de 66 livros. Aqui, professores, você vai estar mostrando para as crianças o círculo, né? 66 livros. Esses 66 livros estão divididos em dois. Qual? Antigo Testamento, que fala Antigo Testamento, quer dizer o quê? É um período antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus. E também temos o Novo Testamento, que é depois que Jesus nasceu. Então, o Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros. Ó. E o Novo Testamento, ele tem as siglas, né? A NT quer dizer Novo Testamento, AT quer dizer Antigo Testamento e o Novo Testamento é composto por 27 livros. Então aqui é uma explicação bem breve, professores, que você possa estar falando, contando para os seus alunos um pouquinho da origem, o que eles encontram na Bíblia, como que ela foi formada, né, como ela foi feita e também o que a criança vai encontrar na palavra de Deus. E como que a gente pode estar concluindo aqui nesse meu painel que ele quer cair, olha só, esse painel que ele quer cair, eu fiz as impressões muito pequenas, mas eu sugiro a você que se você querer essa ideia, opte por ampliar a sua impressão para que ela venha ficar mais legível. O que eu fiz aqui? As classificações da Bíblia, as classificações desses 66 livros. Então, no Antigo Testamento, quais são os livros que nós vamos encontrar? Êxodo até Malaquias. No Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Por isso que eu digo para você, professores, isso aqui é um material bem rico para você trabalhar no dia da Bíblia em dezembro. Mas o que? O que a gente vai encontrar na Bíblia? Quais são as classificações desses livros? Nós temos o que? Nós vamos encontrar os livros poéticos, os profetas maiores, profetas menores, os livros históricos da Bíblia e também tem o período, né, intertestamentário ou interbíblico, que é aquele período que ficou 40 anos que Deus não falou nada até vir o Novo Testamento, né? Teve esse período de 40 anos. Aí você vai estar falando aqui do Novo Testamento. Quais são os evangelhos? O que é evangelho? A história da igreja primitiva que se encontra no livro de Atos, as cartas
apostólicas e também as cartas de outros autores e o livro de Revelação ou Apocalipse e também como a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Olha quanta coisa que você pode estar estudando com seu aluno. Claro que você não vai conseguir estudar isso tudo numa aula só, mas como está tudo no Drive, você pode estar pegando todo esse material e mandando até para os pais também. Olha que legal, até para os pais conhecerem essas classificações. Mas o que eu fiz aqui também para criança? Crianças, agora a gente vai voltar naquele cuidado com a palavra de Deus. Nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela não é qualquer livro, ela muda a nossa história. Fala da palavra de Deus, né? Fala sobre Deus, quem Ele é. E nós precisamos conhecê-lo e precisamos ler a palavra de Deus. Mas a nossa Bíblia, ela precisa ser como? Cuidada, amada. Nós não podemos deixar a nossa Bíblia em qualquer canto, né? Então aqui você vai estar, é um livrozinho que você vai estar mostrando para a criança, né? A Bíblia, ela não pode ser esquecida. Aqui é melhor, Ana? A Bíblia, ela não pode ser esquecida. Ela não pode ser rasgada, ela não pode ser riscada e com orelhas. A Bíblia é para ser lida, estudada, amada, cuidada. E o que a gente encontra na Bíblia? História de ação, você pode estar falando algumas histórias de ação para eles. Aventura, e perguntar quais são as histórias de aventura na Bíblia. Às vezes a criança nem tem esse conhecimento, né? E olha como é rica a nossa Bíblia. Histórias de romance, quais serão as histórias de romance que tem na Bíblia? E na Bíblia a gente encontra sobre ciência, geografia, história, matemática. Olha que livro mais completo. E a Bíblia é um livro de revelação, pois nos revela o futuro. Escrito há cerca de 4.000 anos, a Bíblia ainda continua sendo atual. Depois de uma aula assim, como a criança não amar a palavra de Deus, né? Então, aí tem o Fixando Aprendizagem, você sabe que no Drive tem muito mais. E também temos aí uma coroa, né? Eu amo a Bíblia é a palavra de Deus. Olha que legal também, outra atividade para você fazer com seu aluno. E deixa eu passar aqui o slide, não quer passar. Opa, passou. Temos aí a dinâmica eu fiz aí uma amarelinha com todos os livros da Bíblia, para deixar a criança pular, né? E que legal você botar aquele hino, né, diante do trono, dos livros da Bíblia, que a criança vai pulando na sequência, fica bem legal. Tem também, lembrancinhas, que é um marcador de Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus, é o marcador de Bíblia, o marcador de página. Então, professores, o nosso expediente já estava aqui me esquecendo. O que eu fiz aqui para vocês, olha só, já estava até me esquecendo da minha Bíblia interativa. Já até caiu aqui, ó, o meu coisa. O que eu fiz aqui, professores, que você possa estar falando para as crianças que hoje também tem a Bíblia digital, né? Mas a gente não pode deixar, em nenhuma hora e outra, deixar de ler a Bíblia. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é o meu celular, eu fiz com uma caixa, deixa eu pegar aqui. E esse bonequinho aqui, ele fala, você pode estar mostrando para a criança. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos lá. Eu deixei um intervalozinho para a criança analisar todo o contexto, ver que os olhinhos estão mexendo, ó. Vocês sabiam que a Bíblia é a palavra de Deus? Olha o tempinho que ele dá. Na Bíblia encontramos todas as respostas para até as mais difíceis perguntas. A Bíblia vem de Deus, que inspirou pessoas a escrever o que ele queria que fosse escrito. Mas tem muitas pessoas que não leem suas Bíblias, e muitas nem têm uma. Não deixem de ler em suas Bíblias, pois ela é o mapa que nos leva até o céu. Até a próxima! Olha que bonitinho, professores. Uma Bíblia digital, né? Então, como é que eu fiz aqui? É uma caixa de sapato, uma caixa de camisa, desculpa. Só pintei ela, escrevi aqui e tem esse videozinho lá no Drive para você. Opa! Aqui eu só coloquei o meu celular e deixei aqui certinho
para mostrar aqui para a criança, né, sobre a Bíblia. Então, agora, professores, eu irei para casa, mas semana que vem nós estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até semana que vem.